Fala galera, meu nome é Anderson Burke. É uma imensa alegria estar novamente aqui no presente canal, Senhor Criminologia, falando de um tema que gosto muito, né? Pertinente à vitimologia, artigo 387, inciso 4 do CPP, qual seja a fixação de indenização mínima no momento da sentença penal condenatória. Aproveito a oportunidade, né? Estou aqui gravando da minha residência, em virtude da pandemia, né, do Covid-19, o coronavírus, e presto mais uma vez minha solidariedade aí a todos os seres humanos que são vítimas, né, diretas ou em potencial desse acontecimento, né? Estamos aí trabalhando com a incolumidade pública, que é o bem jurídico, temos a saúde pública, né, que é um bem jurídico desse gênero aí, né, lá do capítulo. E igualmente presto a minha reverência a todos os profissionais da saúde que estão aí prezando, né, pela nossa segurança, nossa saúde, nossa vida, nossa integridade física. Temos que valorizar sempre e que isso, né, fique muito explícito, muito claro aí a todos o devido valor que esses profissionais têm e como eles se arriscam, né, gente? Estão na linha de frente, né, de cara aí com um problema que é muito grave. Mas fica aí a minha reverência e a minha saudação, né, a toda a comunidade acadêmica que me assiste, sejam alunos de graduação, alunos de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, né, concurseiros aí que estão na batalha aí, né, das provas, que é um árduo desafio. E igualmente mando um salve aí ao meu grande amigo Rafael Bolt, que é um grande entusiasta desse tema também e é um grande processualista da área penal aí brasileira, né, uma grande referência. Mando um abraço, um grande abraço aí e igualmente presto a minha reverência a esse indivíduo aí, né, tão estimado, que é um grande amigo. Meus queridos, vamos lá, vamos falar sobre o tema de hoje. Eu vou utilizar aqui a minha obra, Vitimologia Manual da Vítima Penal, que eu utilizei já na vez passada aqui no canal, né, falei brevemente sobre ela. Hoje eu vou falar de um ponto mais específico. Esse aqui, diretamente, eu falo sobre os capítulos 9, capítulo 9 e capítulo 10, né? Aqui o 10, 10 aqui da obra. E, claro, né, gente, a leitura é muito mais profunda, né? Ali se tem toda a fundamentação, toda a base teórica que a gente se utiliza para falar desses dispositivos. Mas vou falar aqui de forma geral para vocês, né, o que interessa juridicamente, as interpretações pertinentes desse dispositivo e falar sobre o problema, né, que nós estamos diante. Porque, veja só, sempre se coloquem, ao se falar do 387, inciso 4 do CPP, na qualidade de magistrados, na qualidade de promotores de justiça, de advogados, defensores públicos, delegados de polícia, que estão aí no dia a dia forense, né, diante dessa obrigação. Principalmente o magistrado. Por quê? O magistrado, né, ao proferir a sentença penal condenatória, ele tem várias obrigações. Dentre elas, ele tem a obrigação de fixar indenização mínima para a reparação do dano causado pela infração penal. Então, qual é a primeira premissa que a gente tem que levantar? De um ilícito penal, quase sempre se decorre um ilícito civil. Vou dar um primeiro exemplo muito simples. Um crime de dano. Está lá no Código Penal, né? Pô, o indivíduo foi lá e cacetou meu carro, né? Estragou a lataria, pegou o vidro. É crime, né? Se for doloso, é crime. Se for feito com vontade livre e consciente, olha, isso aí vai ter valor. Porque para reparar, né, esses danos que foram causados, certamente se terá um valor. Vamos pensar numa outra situação, né? Um crime contra a honra. Muito questionado aí, né? Se deve ou não estar no Código Penal, mas não vamos entrar nesse mérito. Simplesmente a honra. Pô, o indivíduo está aí espalhando calúnias, difamações sobre a minha pessoa. É crime, né? Está no Código Penal. Ainda está no Código Penal. Só que a honra, né, os direitos de personalidade também são quantificados, né? O dano moral. E também será objeto de discussão mais à frente, né, nessa aula de hoje. E vamos supor, né, um crime contra a dignidade sexual. Caramba, é dano pra caramba, né? Assim, não dano, talvez não danos materiais, mas danos morais. Vamos pensar no familiar que morre em virtude de um homicídio. Pô, 121 é inquestionável. E a quantificação disso? Os familiares vão ter direito à reparação? Pô, o dano é difícil você quantificar o valor de uma vida, mas com certeza
né, tem um dano moral, a depender, né, da qualidade que o indivíduo ocupa naquela família, né, se é a pessoa que está produzindo ali, tem seus dependentes, né, seja a mãe de família, o pai de família, ou até mesmo o irmão que trabalha para sustentar seus irmãos, né, seus ascendentes, vai se ter ali, né, realmente um prejuízo quantificável, não de ordem moral também, mas também de ordem financeira. Então tudo isso, a gente sempre tem que partir dessa premissa. Quais são as exceções? Existem infrações penais, que são crimes positivados no Código Penal, né, e na legislação especial, que não tem quantificação financeira, não decorre em ilícito civil. Pensa, por exemplo, num tráfico de drogas, né, num porte ou posse ilegal de arma de fogo. Realmente, tudo bem, é crime. Não se pode portar arma de fogo sem a devida autorização. Mas qual o prejuízo financeiro disso? Qual o prejuízo material e moral que se causa aí a terceiros? Desculpa, se causa a terceiros. Realmente fica difícil de se quantificar. Então essa é a premissa que temos que partir. Segunda premissa agora, como eu estava falando antes, temos que nos colocar na qualidade de magistrados, promotores, delegados, advogados. Então o magistrado, ele sabe da sua obrigação. Olha, eu vou proferir a sentença penal condenatória, eu tenho que fazer o relatório, a fundamentação e o dispositivo, né? Se eu vou condenar ou absolver, mas se vou condenar, eu tenho uma série de obrigações, né? Ele vai lá, 387, parágrafo 2º, tem que fazer letração. E ele desce mais um pouco, eu tenho que decidir sobre a prisão preventiva ou a liberdade do indivíduo no momento da sentença penal condenatória. E aí ele vai um pouco mais abaixo, ele se depara com o 387, inciso 4 do CPP. Olha, eu tenho que fixar uma indenização mínima para fins de reparação do ofendido. Legal, muito legal. Porque como que o magistrado vai pensar nessa situação, né? Olha, é uma vitória do ofendido, né? Porque, de forma tradicional, como que isso acontecia? Tinha ação penal e, posteriormente, nós tínhamos, né, uma ação civil ex-delito lá na frente para realmente se discutir o valor, de quanto vai ser essa indenização. E, gente, tradicionalmente, né, realmente era assim que funcionava no Brasil. O sistema separatista, sistema da independência, está lá consagrado no artigo 935 do Código Civil. E é basicamente, né, cada um no seu quadrado, né? De um lado, o juiz civil vai esperar, né, a análise do juiz criminal, porque, em tese, né, gente, pela nossa legislação, a jurisdição penal, criminal, ela é mais robusta, né, porque para se condenar alguém, realmente a análise tem que ser profunda ao máximo. Então, tanto que tem essa influência, né, do juízo criminal no civil, as repercussões, quando realmente o juiz criminal ele toma partido com relação se existiu ou não o crime, né, se é fato atípico, se foi ele ou não foi, isso traz reflexos da esfera civil. E tanto que se for sem, por exemplo, um julgamento sem provas, né, não teve condenação porque indúbio pro réu, não tem provas para condenar, mas o juiz civil, para análise da responsabilidade civil, ele pode sim fazer essa análise. Mas qual é a questão, gente? Por que o juiz criminal vai se questionar nesse momento? Olha, eu não sei. Tudo bem, eu tenho que fixar um valor, mas eu não sei se alguém tem que pedir esse valor. Será que eu posso fixar de ofício ou tem que ser mediante requerimento? Tudo bem, eu tenho que fixar. Mas essa prova, onde será produzida? Vai ser mediante uma audiência? Vai ser num procedimento em apartado? Vai ser numa peça específica? Isso tem que começar desde a delegacia? Ou somente na ação penal? Então, assim, olha a série de dúvidas e olha, vamos partir para os outros atores aí, né, gente? O advogado, quando é contratado como assistente de acusação, ou até não como assistente de acusação, é contratado desde a delegacia para acompanhar o inquérito policial, né, ali auxiliar, né, a autoridade policial. Olha, o que eu tenho que fazer aqui? Será que eu posso juntar documentos no inquérito? O que eu tenho que fazer? O interesse do meu cliente, né, é a questão da reparação do bem jurídico causado pela infração penal que ele sofreu. O que eu tenho que fazer? Pensa no promotor de justiça na mesma linha e pensa no advogado do réu, do investigado, né? Porque, gente, sempre temos que ter as premissas na mente sobre as garantias fundamentais. Todos têm direito, né, ali, né, ao devido processo legal. O que isso significa? Somente pode ser privado de seus bens ou de seu patrimônio mediante o devido processo legal. E da sua liberdade também, né? Eu falei bens e patrimônio, mas eu queria falar liberdade e patrimônio. Então, num processo penal tradicional,
o indivíduo somente seria privado da sua liberdade após o devido processo legal, enquanto o juiz civil, né, da área civil, somente seria privado, ele somente, ali a sua jurisdição somente era voltada à privação de bens, patrimônio, através do devido processo legal. O que acontece com o 387? Eu falei sobre o sistema da independência, agora é um sistema da união, da confusão, da adesão, que é muito tradicional lá na Europa. Tá? Assim, é muito comum já na Europa, já é normal lá. Por quê? Por todos aqueles motivos, né, que eu falei no vídeo desse canal sobre a vitimologia, as questões históricas, né, que a Europa ela acordou para as pesquisas sobre o ofendido muito antes do Brasil. Rapidamente aqui, só para esclarecer, eles sofreram na pele, né, gente, no seu território, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Teve aquelas catástrofes, né, contra a humanidade, como por exemplo o Holocausto. Eles sentiram isso na Europa. Então, como eles sentiram na pele, eles começaram muito antes de nós o processo do estudo vitimológico. Então, o 387, inciso 4, né, que é a fixação da responsabilidade civil, da reparação civil, já na sentença penal condenatória, é uma vitória da vitimologia. Só que no Brasil chegou tarde, né, chegou por agora, né? Veja só, é uma lei de 2008. Só que ainda não é uma realidade no ordenamento brasileiro, por vários motivos. Eu conversei com vocês naquele vídeo passado que a vitimologia, para ser efetivada, né, o ordenamento jurídico ele pode se aperfeiçoar o tanto que ele precisar, o tanto que ele quiser, né, o legislador, em prol do ofendido. Só que não vai funcionar enquanto não houver uma mudança cultural por parte do próprio ofendido, né? Eu sofri uma infração penal. Tudo bem, vou me dirigir à autoridade policial, às vezes vou procurar um advogado para me orientar, né, de confiança, junto para me auxiliar, né, com relação a provas, ao que se deve fazer quando se é vítima. Só que eu não vou demandar nada, eu não vou levantar prova nenhuma sobre os danos que eu sofri em virtude daquela infração penal. E isso demanda uma mudança de cultura nas pessoas, assim como o delegado de polícia, né? Quando recebe o vitimado, já questioná-lo sobre eventuais prejuízos, o promotor, no momento lá que analisa o inquérito policial para denunciar, se for a hipótese de denúncia, né? Também procurar ali elementos que se tem sobre os prejuízos decorrentes do crime, os prejuízos financeiros, para que o magistrado ele tenha elementos, né, e tenha preocupação, isso também é uma mudança cultural que tem que se recair sobre os magistrados, para que ele se preocupe não somente em aplicar uma sanção penal para enviar o indivíduo ao cárcere, né, ou outras possíveis aí, hipóteses de sanção penal, mas, sobretudo, para se preocupar com a reparação daquele bem jurídico que foi violado pela infração penal. Então, qual é o grande problema que temos? O legislador brasileiro, embora muito bem intencionado, tenha positivado o artigo 387, inciso 4 do CPP, ele não trouxe um procedimento. E esse é o grande problema que nós temos aí. Primeiro, não tem um procedimento para isso. Como eu falei com vocês, o magistrado hoje, pelo CPP, tá? Pelo CPP, a resposta está em outras fontes do direito que eu vou falar logo mais, ele não tem ali elementos, segundo o CPP, não tem procedimentos para quantificar esse valor, mas ele tem a obrigação. Então, gente, vamos começar aqui, né, pelo nosso capítulo 9 da obra Vitimologia, Manual da Vítima Penal. Eu começo falando justamente sobre a ausência desse procedimento e o que seria essa reparação civil. Já adiantei para vocês, gente, que é aquela reparação civil mesmo, lá do Código Civil. Temos alguns direitos e garantias fundamentais em jogo do ofendido. Porque quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais do réu, do investigado, geralmente está na ponta da língua, tá? Porque é a nossa tradição, né? É o tradicional. Não estou dizendo que são respeitados na prática, mas a gente sabe, né? Quem estuda direito sabe que existem, né? Ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, né? E todo o nemo tenetur se detegere e por aí vai. E eu acho que tem que permanecer, tem que ser fortalecidos, né? Estamos no Estado democrático de direito. Qual é o grande problema? Não somente o réu acusado, investigado, reeducando, tem esses direitos e garantias fundamentais. Os vitimados, os ofendidos, também são detentores de direitos e garantias fundamentais pela Constituição. E o primeiro, o mais claro, o mais evidente, que já conversei aqui hoje, a reparação civil. Qual é a segunda garantia possível? O acesso à justiça. Por quê, gente? Qual era o grande problema antes? Tudo bem, se tem uma condenação,
Só que, posteriormente, tá? Posteriormente, nós vamos estar diante de uma possível ação civil ex delito. Só que, gente, é uma ação longa, né? Assim, demanda tempo e nem todos têm advogados, né? Tem a informação de que possuem direito a esse valor. Então, muitas vezes o acesso à justiça ficaria prejudicado, porque se demandaria uma nova segunda ação. Então, o que o 387 faz? Ele traz para o próprio processo penal. Vamos adiantar a reparação civil, vamos trazer acesso à justiça aos vitimados. Mas qual é o terceiro problema que, inclusive, eu já abordei, né, num capítulo de livro publicado pela USP de Ribeirão Preto? Né, um grande jurista aí, né, que coordenou a obra, Eduardo Saad Diniz, fiz em autoria com um grande amigo meu, Juvacir Peter Filho, que a gente fala sobre a questão da... Tudo bem, vamos aplicar esse valor, mas a população carcerária no Brasil, né, as pessoas que cometem crimes no Brasil, isso é um estudo realmente que a gente fez lá, um estudo com base em estatísticas, são massivamente pobres. Então nós teríamos a insolvência, né? Tudo bem, vamos supor que o legislador, o magistrado, ele aplique a indenização mínima. Só que na hora de executar ia ficar um vazio, porque os indivíduos que praticam crimes no Brasil, em sua maioria, não estou falando todos, eles não têm dinheiro. Então seria um nada, né, que teria acontecido ali, simplesmente um título, né, de indenização, mas não teria a efetividade do valor ali colocado à disposição do ofendido. Então, inclusive nessa obra aqui, não vou falar disso hoje, nós tratamos sobre a criação do Fundo Nacional de Proteção às Vítimas de Crimes, que hoje está positivado, né, no artigo 245 da Constituição, só que não foi ainda operacionalizado porque a Constituição ela pede, né, a criação, através de lei, desse fundo. Tem um projeto hoje em trâmite, mas ainda não é uma realidade, é uma realidade na Europa. Como funciona isso? O indivíduo que pratica a infração penal, ele é condenado, a sanção penal e a indenização, né, ao ofendido, e caso ele não tenha possibilidade de efetuar o pagamento, o que acontece com ele? O Estado se subroga na qualidade de pagar essa indenização, o Estado lhe paga a indenização ao ofendido, o ofendido fica satisfeito, só que o Estado vai cobrar posteriormente esse valor do indivíduo que foi condenado, né, e não teve esse valor a se pagar. Aí se criam, né, títulos de dívida ativa com relação ao Estado, e por aí vai, outros meios expropriatórios aí previstos na legislação. Isso não existe no Brasil, mas existe um projeto hoje, e vamos aí continuar a nossa análise. O que seria essa reparação? Meus queridos, danos morais não se tem questionamento, que engloba os danos emergentes, lucros cessantes, né? Se alguém subtrai meu celular, o valor é X. Né? Se alguém, né, vamos supor um crime de trânsito, né, vai lá e causa um dano a um indivíduo que trabalha com o seu veículo automotor, né? Imagina um motoqueiro, né, que trabalha, é a sua atividade diária, um taxista, né, um motorista de Uber, às vezes ele sofre um crime do CTB lá, previsto. E o que acontece? Ele vai sofrer a sanção penal e muitas vezes tem lucros cessantes que pode ser avaliado também na sentença. E a grande discussão são os danos morais, né? Você teve inicialmente, próximo a 2008, uma grande discussão sobre isso. Só que hoje, pacificamente, né, tem até um enunciado do Fórum dos Juízes Criminais, né, Federais Criminais, esqueci agora o nome desse fórum, mas é o enunciado 16 lá, Fonacrim, lembrei, Fonacrim. E nesse fórum ficou pacificado que o dano moral é completamente pertinente, completamente aceitável. Tá? A divergência doutrinária é grande, mas é aplicável sim. Então, hoje os juízes criminais eles podem aplicar tanto danos materiais quanto danos morais tranquilamente. Tudo bem? Vamos passar aqui a um próximo tópico, seria a legitimidade do Ministério Público em requerer esse valor. Hoje, não há óbice do Ministério Público pleitear, no momento da denúncia, né, durante a ação penal, esse valor em favor do ofendido. Porém, é importante destacar, gente, que se tem uma divergência, né, doutrinária, porque, segundo o artigo, né, lá 127 da Constituição, que diz respeito ao Ministério Público, o Ministério Público ele vai zelar pela ordem democrática, regime democrático, né, ordem jurídica, e aos direitos individuais e sociais
indisponíveis, né, os direitos coletivos. E só um questionamento rápido que a gente se faz, porque, por exemplo, né, se por acaso eu vendo o meu celular para alguém e essa pessoa não pega o celular, só que ela fica inadimplente com o valor. Ela não me induziu a erro a nada, simplesmente assim, comprou o celular e não pagou. Igual não pagaram um boleto. Eu posso, no MP, pedir para que ele demande algo em favor da minha pessoa, física, individual? Sim ou não, né? Então, se tem essa discussão, porque se for direito privado, a princípio o MP não teria legitimidade. O MP somente teria legitimidade se for um bem jurídico, né, difuso, coletivo, como por exemplo a saúde pública, um dano ambiental, um dano às finanças públicas. Tem essa linha de interpretação, que é coerente, né, de acordo com a Constituição. Então, se o bem jurídico for individual, por exemplo, patrimônio, a vida, a honra, a dignidade sexual, o MP não teria legitimidade para pleitear esse valor, porque é um valor individual do ofendido, privado. Ele teria que, através de um advogado, um defensor público, pleitear esse valor durante a ação penal. Só que nós temos outras interpretações que reconhecem, né, a hipossuficiência do próprio ofendido. Porque o ofendido é uma classe, é um grupo que durante anos foi marginalizado. E o MP, por uma questão de justiça, né, uma questão de olhando pelos hipossuficientes, ele passaria a ter essa legitimidade para pleitear o valor em favor do ofendido. Então, é uma visão interessante, que eu concordo, eu defendo no meu livro, que o MP, em razão da marginalização histórica dos ofendidos, pela qualidade da maioria ali, né, não ter acesso à justiça, ele poderia sim pleitear o valor em favor do ofendido. Tá certo? É um valor que, à luz da Constituição, tem certas controvérsias, mas também, à luz da Constituição, tendo em vista que o MP ele zela pela ordem jurídica, correto? Ele teria sim essa legitimidade. Mas hoje, pela jurisprudência, não há óbices, o MP pode sim requerer o valor, independentemente de qual for a infração penal, de quem for ofendido na própria denúncia. Correto? É um segundo ponto importante, que é um objeto central aqui da discussão, é se o juiz, o magistrado, no momento que ele vai fixar na sentença penal condenatória esse valor mínimo, se ele pode fixar o valor de ofício ou ele necessita da formalização do requerimento pelo ofendido pelo MP. Esse ponto, gente, ele gera uma séria discussão, porque geralmente quando eu estou em sala de aula, né, eu levanto aos alunos e eu levanto questionamento, né, eu faço esse questionamento antes de dar a posição, né, que se tem hoje na ciência. E geralmente eu falo o seguinte, gente, se vocês falarem que sim, que o juiz pode fixar de ofício, ou que ele não pode fixar de ofício, ninguém está errado. Depende da fonte do direito que você for se amparar. Só que na prática, o que é visto na prática hoje? Hoje, se por acaso o valor for fixado de ofício, como assim de ofício? O MP não requereu o valor e o ofendido não requereu o valor. Né? Chegou no momento da sentença penal condenatória, ele leu o processo e falou, ninguém pediu, mas eu tenho que fixar, está aqui no 387, inciso 4, vou fixar de ofício independentemente de requerimentos, de provocações. Gente, se for feito dessa forma, certamente os tribunais, né, digo aí os tribunais estaduais, né, os regionais, aí, se for nível de TRF, STJ ou STF, vão anular essa condenação a título de valores. Uma vez que o STJ e o STF hoje já pacificaram, se por acaso o valor for fixado de ofício, há violação ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório do réu. Porque eu concordo com essa posição. Veja só, gente, quando você está no âmbito do processo penal, você tem uma série de bens jurídicos em jogo. Pensa no processo penal tradicional. O indivíduo foi citado da imputação penal. Ele, vou me defender da imputação penal. Tá? Vou botar minhas teses. E minha última tese, se eu for condenado, que seja por uma pena justa. Vamos supor. Tá? Tudo aqui no campo da abstração. E no momento da sua condenação, ele teve audiência, ele teve resposta à acusação, memoriais, teve tudo. O que está ali previsto nas regras do jogo. E chega na condenação, ele se depara com um valor, às vezes, que ele não se defendeu. Olha, esse valor aí, tudo bem,
eu entendo que eu tenho responsabilidade, né? Só que eu não concordo com esse valor, na minha opinião, não teve dano nenhum. Eu sei que o juiz tem que fixar, mas eu acho que não teve dano nenhum. Ou teve o dano, mas não é esse valor, pelo amor de Deus. O carro ali que eu produzi, vamos supor, dei um PT ali no carro, né, dolosamente, no crime de dano. Pô, é um carro de 15 mil reais, pô, o juiz me condena a 50 mil reais a título de danos materiais. Então, qual é a visão dessa corrente jurisprudencial hoje dominante no Brasil? Né? É que o indivíduo, além do direito, né, que ele tem de se defender com relação aos fatos penais, da sua responsabilidade penal, da privação de sua liberdade somente através da ampla defesa do contraditório, igualmente, ele tem esse direito com relação ao seu patrimônio. Então, tem que se ter o requerimento. Tem que se ter o requerimento pelo ofendido ou pelo menos pelo Ministério Público, né, na representação do ofendido. E, gente, o STF hoje, o STJ vão além. Por quê? Não basta o requerimento, né, a qualquer momento da ação penal. Hoje se tem a exigência que o valor seja o requerimento do valor seja específico, seja o valor certo, ou é 10 mil reais, é 20 mil reais, é 5 mil reais, é R$ 1.000. E já se especifique no início da ação penal, ou seja, possivelmente antes, né, da audiência de instrução e julgamento, que se tenha a especificação das provas que se pretendem produzir durante a ação penal para a quantificação do valor, para que desta forma, durante a ação penal, já na sua resposta à acusação, o indivíduo, o réu, né, que está ali, né, diante dessa imputação penal, ele possa se defender também com relação ao valor. E no momento que o juiz for fixar a indenização mínima, ele vai fazer esse juízo com base no requerimento certo, líquido e certo feito pelo ofendido no início da ação penal e já analisando a defesa que o réu faz sobre esse valor também, porque o réu vai se defender dos fatos e também juridicamente com relação a esse valor, né? Se ele deve existir ou não, se quanto vai ser, né? Então o STJ tem esse posicionamento. Só que isso é o que está valendo hoje a nível jurisprudencial e possivelmente a nível de provas aí, né, de concursos, a nível da nossa prática profissional, é o que tem que ser observado. Só que estamos aqui, né, como cientistas. Então, a doutrina majoritária, e aí eu digo a doutrina majoritária mesmo, né, temos poucas exceções, a doutrina entende que o valor pode ser fixado de ofício. Eu discordo, vou explicar por quê, vou explicar o posicionamento deles. E qual é o posicionamento deles? Que a indenização mínima do 387, inciso 4, nada mais é do que aquele efeito obrigatório, genérico, previsto no Código Penal, né? Lá no nosso artigo 91, inciso 1, a linha A do nosso Código Penal, que é a obrigação de reparar o dano. É a tradicional obrigação de reparar o dano. Por exemplo, eu fui condenado por praticar um roubo contra determinada pessoa, subtrair ali um celular avaliado em R$ 2.000. Fui condenado por esse roubo. O juiz diz o seguinte: Anderson Burke, ele, mediante grave ameaça, subtraiu o celular de fulano. Perfeito. Só que antigamente, gente, antes do 387, inciso 4, o juiz não tinha essa obrigação, ele não tinha esse poder de jurisdição no processo penal. O que ele tinha que fazer? Nada com relação ao valor. Transitar em julgado, e aí a vítima poderia, através de uma ação civil ex delito, não discutir mais os fatos, simplesmente discutir o valor. Olha, foi reconhecido na sentença penal condenatória que eu tive a privação aí do meu patrimônio, ele foi condenado pelo crime, agora eu quero reaver o valor desse celular. E custa R$ 2.000. Isso seria discutido numa segunda ação. Só que, gente, o 387, inciso 4 do CPP, o que ele faz? Ele pede para que seja aplicado um valor líquido e certo já na sentença penal condenatória. Então, eu discordo dessa corrente que diz que o valor deve ser fixado de ofício por esse argumento, né, do Código Penal, desse efeito da sentença, porque não temos mais simplesmente, meramente, uma obrigação de reparar o dano. Temos agora uma obrigação de pagar quantia certa. Por quê? Meus queridos,
Artigo 63, parágrafo único do Código de Processo Penal. Uma vez transitada em julgada a sentença penal condenatória, o valor mínimo lá fixado, os 10 mil, os 5 mil, os 60 mil, 100 mil, 1.000, os 500 reais, eles passam a ter a qualidade de título executivo judicial, já podem ser prontamente executados. Então não é meramente uma obrigação de reparo do dano que ainda vai ser quantificado. É sim uma obrigação de pagar a quantia certa, que, inclusive, gente, por esse mesmo dispositivo que eu acabei de falar, ele pode ser liquidado, pode ser aumentado. Vamos supor que o ofendido ele não concorde. Porque, veja só, gente, propositalmente o legislador, eu vou explicar para vocês daqui a pouco, daqui a uns 2 minutos, se vocês continuarem aí me assistindo, a possibilidade de liquidação que é em virtude da razão de ser do valor mínimo. Né? Então, a liquidação é o seguinte, o cara não concorda com esse valor, concorda que teve o crime, fico agradecido aí, né, pelos 10 mil fixados, mas para mim foi 50 mil. Vai ficar por isso mesmo? Não, eu posso entrar no processo de liquidação posterior que a gente vai debater daqui a pouquinho, conforme eu prometi a vocês. Então, gente, resumindo, né, a jurisprudência dominante, que é o que deve ser levado em consideração aí para os concursos públicos e para a prática profissional de todos os atores profissionais jurídicos, é o entendimento do STF e do STJ, que prevalece nos tribunais estaduais e regionais, no sentido de que, para se ter fixação da indenização mínima prevista no artigo 387, inciso 4 do CPP, tem que se ter o requerimento do ofendido no início da ação penal, especificando o valor e requerendo as provas a serem produzidas. Perfeito? Caso não seja feito isso, se o juiz fixar de ofício, essa sentença será anulada neste capítulo exclusivamente pertinente à indenização mínima. A indenização mínima vai cair por terra. E se o juiz, né, não ver esse requerimento, ele fica impossibilitado de fixar o valor. Perfeito? Vamos passar aí, estamos já chegando ao final aqui da nossa aula, né, sobre o artigo 387, inciso 4. Por que, gente? O valor é mínimo. Né? Muitos questionam que o valor deveria ser integral. Pô, não é o que eles pensam. É algo muito bom, muito legal no Brasil. Esse valor não tinha que ser mínimo, tinha que ser integral. Por que não integral? É muito bom. É o ofendido ganhando protagonismo, ganhando importância. Tudo aquilo que ele não teve pela história da humanidade. Agora ele passa a ter a real importância, o real papel que ele representa no conflito penal. Uma vez que ele é o principal interessado nos efeitos daquela infração penal. Né? É o ofendido que sofre na pele. Muitas vezes o ofendido não fica satisfeito. Ou às vezes nem quer que o indivíduo vá para o cárcere. Ele quer que resolva aquele bem jurídico, né? Repare, ou reconstrua, ou pelo menos que se faça parar de sangrar aquele bem jurídico que foi violado. Né? Então, veja só, muitos defendem que seja realmente fixar um valor integral sobre o dano. Mas qual o problema, gente? Estamos falando de processo penal. Aos que têm conhecimento do processo civil, o processo civil muitas vezes pode demorar, né? Porque tem certas perícias, né? Tem um procedimento diferente do processo penal, que pode, às vezes, levar ao processo ter uma marcha mais lenta, às vezes, tá, gente? Não sempre. Quando está ali numa vara comum, que é um procedimento mais complexo do CPP. E qual o problema? O CPP, do Código de Processo Civil, desculpa, o CPP, ele postula, ele persegue, né, ele quer ali realmente buscar a tutela da liberdade do indivíduo. Porque a OMP, ele busca uma acusação, né, ele faz uma acusação que lá no seu final, se realmente existir provas de autoria e materialidade, se pretende a privação da liberdade. E o processo está ali para se garantir que somente ocorra a privação da liberdade mediante o devido processo legal, com exercício da ampla defesa, exercício do contraditório. De outro lado, nós temos o processo civil, que tem a mesma lógica, só que qual é o bem jurídico que se persegue, que pode ser privado? É o patrimônio, né? São os bens do indivíduo. E
processo penal, gente, tem que ser célere, ele tem que ter uma duração razoável. Por quê? O processo penal jamais pode ser, a sua marcha pode ser prejudicada por um interesse patrimonial, né? E embora o interesse patrimonial seja muito importante, conforme nós já debatemos, né, em vídeo anterior e hoje, né, de forma assim preponderante. Então, o legislador, de forma muito inteligente, ele determinou um valor mínimo a título de reparação dos danos que foram causados. Qual é a razão disso? Vamos pensar na prática. O patrimônio é um direito disponível de cada um. Vamos supor que o juiz, né, vamos pensar num caso de incêndio doloso, tá? Um crime de incêndio doloso que foi causado num estabelecimento específico e foi um crime de incêndio proposital. E esse crime de incêndio foi avaliado ali pela perícia 10% do prejuízo que foi causado. 10%. O juiz vai fazer o quê? Eu vou postergar a sentença penal condenatória? Não. Eu vou já fixar vou proferir a sentença e já vou fixar a indenização mínima. E vou fixar a indenização mínima nesse patamar de 10%. E nada impede, gente, que o ofendido promova a liquidação conforme o parágrafo único do artigo 63 do Código de Processo Penal. E nada impede também, gente, vamos supor que seja 20%, 50% ou até 10%. Um indivíduo fala, olha, para mim está ótimo, eu só quero esquecer isso agora, esses 10% aqui, né, eu posso fazer o que eu quiser com ele, já repara aqui meu bem jurídico, eu posso abrir mão do resto, não quero mais falar sobre isso. O indivíduo teve a responsabilidade penal dele, né, vai ter a sanção penal adequada, e eu tenho aqui os 10%, estou muito satisfeito, tive meu acesso à justiça e, né, vida que segue. Vamos supor que seja um dano integral, né? Pô, durante a ação penal ficou muito claro todo o prejuízo daquele incêndio, né, hipotético, que é abstrato, que a gente está tratando meramente para explicar. Vamos supor que seja um prejuízo de 500 mil reais, ficou ali configurado durante o inquérito policial e a ação penal. E o juiz, além de fixar a sanção penal correspondente, né, seja privação de liberdade ou pena restritiva de direitos, depende do caso, ele já vai determinar o quê? Os 500 mil reais. É uma indenização mínima, mas a gente sabe muito bem que é um valor integral já. Vai precisar de liquidação? Não. Muito menos de ação ex delito, né? E esse valor, se transitado de julgado, já pode ser executado em face do réu. E vamos supor, gente, que não se tenha qualquer valor apurado durante a ação penal. O que o juiz vai fazer? O juiz não pode ser omisso, mas também não pode inventar elementos que ele não tenha no processo. Então, o que o juiz vai realizar? O juiz criminal vai ter que fundamentar, ó, deixo de fixar a indenização mínima, né, uma vez que se encerrou a instrução processual e eu não tenho qualquer elemento para determinar um valor, ainda que mínimo, né? Então, essa é a atitude correta do magistrado nesse caso. Correto? E só verificar aqui se tem algum ponto que a gente poderia, né, já conversar também. Completamos aqui, né, a nossa missão de hoje. E esse é o artigo 387, inciso 4 do CPP, muito importante. Repito aqui, para que se tenha efetividade dele. Hoje, vejo muito mais do que há 10 anos atrás, né? Estamos aqui hoje em 2020. Então, em 2008 e os anos subsequentes, era um dispositivo morto que está cada vez mais ganhando vida, tá? Ele tem eficácia no ordenamento, está lá válido, mas para ter eficácia plena, ele precisa da mudança cultural em todos os atores que estão na persecução penal. Desde o ofendido, aí vai para o delegado, e vai para o defensor público, advogado, promotor, juiz, desembargadores e todos aqueles que trabalham na persecução penal. É muito importante, é uma garantia do ofendido, é um direito do ofendido, mas tem que ser feito também em observância dos direitos e garantias do réu. Como eu falei na aula passada, encerro assim hoje novamente. Nós temos aqui os direitos e garantias do réu, do acusado e investigado, estão aqui no plano formal do ordenamento. Não estou aqui falando que é assim na prática, mas o plano formal está aqui, e o ofendido, de forma tradicional, estava aqui rechaçado, marginalizado. Qual é a razão do movimento vitimológico? Não suprimir direitos e garantias fundamentais daquele que está ali, né, na possibilidade de se ter a privação de sua liberdade. O que o movimento vitimológico busca?
a equiparação, a paridade, a possibilidade de conversar de igual para igual no âmbito do processo penal entre o acusado do crime e o ofendido, a vítima daquela infração penal no discurso penal. E o 387 é uma das ferramentas processuais, nós temos algumas, tá? Que eu trabalho aqui no manual, que o ofendido tem à disposição desde a delegacia até a sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Força a todos, estamos juntos e um grande abraço e até a próxima aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.